E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Gerson, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Oppenheimer, novo filme do Christopher Nolan que chegou pra gente aí junto com Barbie, gerou esse fenômeno cultural aí, apesar de ser um filme completamente diferente. Mas bora parar de enrolação e vamos ver se esse novo filme aí do Christopher Nolan em Casa Nova acaba sendo o seu maior filme da carreira, um dos mais interessantes da carreira dele, ou não, tá ligado? Bora parar de enrolação e vamos pra crítica! You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além. Então baixa um pouco, se inscreva e deixa o seu like, beleza? Isso é uma maneira de ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e de você saber das novidades que estão saindo aqui. Você pode assinar também uma parceria aqui com a gente, que é sendo membro aqui do canal ou Padrim, link na descrição do site Padrim, são maneiras de você ajudar a contribuir um pouco mais com o canal, beleza? Bora falar desse filme que todo mundo a essa altura já sabe que é dirigido pelo Christopher Nolan, diretor aí de 1 bilhão de filmes, de Batman Cavaleiro das Trevas, de A Origem, né, de Interstellar e de diversos outros filmes. Particularmente um diretor que eu gosto muito tecnicamente. Eu tenho problemas com algumas explicações demasiadas dos filmes do Nolan, mas tecnicamente é um dos maiores diretores aí da sua geração, né? E que principalmente consegue levar muita gente ao cinema só pelo nome Christopher Nolan. E nessa altura da vida, por mais incrível que pareça, o Nolan precisa se provar, cara. Se provar pra Warner, se provar pro público, se provar por conta dele mesmo, porque o seu último filme, o Tenet, foi lançado ali no meio da pandemia. Ele tentou ser o grande filme da reabertura dos cinemas, não deu muito certo, muita gente o criticou por isso, diga-se de passagem. Ele falou um monte da Warner na época, que a Warner catou o filme que ia lançar no cinema e acabou lançando no streaming, e ele ficou puto e acabou rescindindo o contrato com a Warner, a qual era a casa, o estúdio que o Nolan pertencia basicamente, né? Ele fazia todos os seus filmes pela Warner, e agora ele assinou um contrato com a Universal, que é a dona desse filme aqui, e ele precisava se provar por conta disso, entende o que eu quero dizer? Porque o seu último filme não foi tão bem recebido assim, não é mesmo? E também porque, cara, ele queria mostrar pra Warner, falar, ó, o que vocês perderam? Tem um pouco disso, o Nolan tem um pouco de ego, mas ele também consegue trazer as melhores mentes de Hollywood pra trabalhar com ele, seja na parte técnica, seja no elenco, porque metade do elenco desse filme de Hollywood tá nesse filme e a outra metade estava no Barbie, tá? Então, assim, é um elenco gigantesco, maravilhoso. Eu vou falar alguns nomes daqui a pouco, só pra você ter uma noção, se você ainda não foi assistir ou se passou despercebido o nome dessa galera pra você, mas enfim, ele consegue trazer essa galera pra trabalhar com ele porque a galera acredita no projeto do Nolan, basicamente porque o Nolan é um grande nome e porque acredita no projeto. E o Nolan se inspirou num livro pra contar a história desse filme aqui, né, um filme lançado em 2005 do Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, um ótimo livro e uma ótima analogia com o Prometeu, inclusive, né, Prometeu, pra quem não sabe, é o cara que pegou o fogo dos deuses e deu para os humanos, e por isso ele foi assim, torturado pro resto da eternidade, porque o fogo era a autodestruição, apesar de ser um negócio que ajudou a humanidade, poderia destruir a própria humanidade. Basicamente, a analogia com Oppenheimer aqui, então, é perfeita nesse sentido, não é mesmo? Eu não li o livro, mas o que eu consigo aqui de informação do Oppenheimer, base histórica e tal, é muito interessante nesse filme aqui, tá? Porque eu só conheço o Oppenheimer, que é o pai da bomba atômica, Pereira e Pão Duro, do Projeto Manhattan, esse tipo de coisa. Isso é muito famoso até na cultura pop, diga-se de passagem. Mas como o Nolan introduz isso no filme e explica a história dele sem ser didática, pra mim é muito interessante. E não só passar pela vida do Oppenheimer, ser lúdico ao mostrar como o Oppenheimer enxergava o mundo como um físico quântico, consegue enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente de outras pessoas, assim, e como isso o atormenta de vez em quando, de pertencer a esse mundo e não pertencer ao mesmo tempo, porque ele tá pensando no extra-mundo para poder influenciar esse daqui de alguma maneira, saca? Nesse mundo de possibilidades, de quântico, da física e não sei o que, o Oppenheimer também é um ser humano. E esse ser humano é cheio de defeitos e o Nolan não
esconde esses defeitos do Oppenheimer. Ele cria um ser aqui completamente contraditório, e genial, mas pretensioso, sabe? Meio fanfarrão, garanhão com as mulheres, meio safado e ao mesmo tempo leal e cheio de ideias que para aquela época eram perigosas, como o comunismo, esse tipo de coisa, porque ele basicamente, depois da guerra, na verdade, da Segunda Guerra, ele acabou vivendo ali Guerra Fria, que basicamente a guerra, né, virou uma guerra de... Olha, eu vou te ameaçar com minha bomba nuclear aqui, eu vou te ameaçar com minha bomba nuclear dali. Então, talvez tenha também culpa dele nesse rolê. E é o cara que inventou a maior arma da humanidade, não é mesmo? Apesar de ter descoberto uma parada incrível, ele inventou também a maior arma da humanidade. A parada incrível são os buracos negros, esse tipo de coisa, que ele também estava envolvido na descoberta disso. Mas, assim, a bomba atômica, ao mesmo tempo que ela pode ser algo incrível na sua concepção de dificuldade, de loucura e esse tipo de coisa, mas é só um negócio muito, muito complicado, né? Porque o cientista vai lá, cria e os governos vão usar isso, só que é o cara que talvez seja responsável pelo mundo acabar incendiado, não é mesmo? E isso é muito, muito interessante como o Nolan consegue aproveitar esse tipo de coisa. E o Nolan consegue também fazer um filme de julgamento aqui, é um filme de história, é um filme da bomba, é um filme que fala um pouco, né, sobre a importância desse personagem, da física e de quem era esse cara, ou seja, do Oppenheimer em si, e ao mesmo tempo ele coloca ali um filme de tribunal. Ou seja, não é só um filme histórico, é um filme de tribunal também, porque tem toda uma coisa ali de acabar com a carreira com o nome Oppenheimer por conta do personagem do Robert Downey Jr. ali, que é interessante. Um personagem que também está sendo numa espécie de julgamento ali, e aí você vai acompanhando o filme sendo montado de uma maneira super interessante. Meio que no presente, meio que no passado, na criação da bomba, e ao mesmo tempo mostrando o início da carreira do Oppenheimer. Então, na minha modesta visão aqui, em montagem, é um dos melhores trabalhos do Nolan, que adora fazer filmes com montagens absurdas ou super complicadas e complexas nesse sentido, né? Dunkirk tá aí pra provar esse tipo de coisa. E, cara, ele é um filme grande, um filme de escopo grande, que se leva muito a sério e que trata de um tema sério. E que julga o personagem, deixa ali uma opinião do Nolan no final, mas ao mesmo tempo, sabe, consegue deixar pro público pensar, ó, eu tenho a minha opinião sobre o personagem, praticamente é isso que eu entendi da mensagem do Nolan, eu tenho essa opinião aqui sobre quem é Oppenheimer, esse ser completamente dúbio, para dizer o mínimo, né, eu acho que mais complexo ainda do que isso, e você tem que tirar a sua, a humanidade vai perdoar esse cara por ter criado a bomba nuclear, pelas 220 mil mortos no Japão, tá ligado? E pela provável destruição da humanidade se a gente for entrar em guerra nuclear um com o outro. Então, é um pesadelo que esse cara criou, ao mesmo tempo é uma invenção maravilhosa. Então, o Nolan deixa ali a sua mensagem, mas fica pra gente também entender quem era esse cara, esse Oppenheimer, um ser estranho, complexo, que tem aqui no seu filme o elenco, como eu falei, maravilhoso, né? A gente tem o Cillian Murphy fazendo o Oppenheimer e, cara, assim, como o Cillian Murphy é maravilhoso, saca? A gente já sabia disso, assim, ou pelas séries, ou pelos filmes que ele faz, mas como ele tá maravilhoso aqui, assim, encarnado, ele se desaparece no personagem, na minha modesta visão. Tem a Emilia Blunt também, que tá fantástica, ela tem uma cena bem específica no tribunal ali, que é incrível pra mim. O Robert Downey Jr. tá no filme, o Eden Ehrenreich tá no filme também, o Jason Clarke, o Kenneth Branagh, tá ligado? A Florence Pugh, que tá, nossa, maravilhosa também. O Matt Damon, o Alex Wolff, o Gustav Skarsgård, a gente tem o Jack Quaid, tá ligado? Então, assim, e mais um monte de gente que eu não vou ficar falando aqui, senão a gente vai, sabe, passar meia hora falando do elenco desse filme. É um elenco gigante, até, assim, um monte de físicos, um monte de gente, personalidades famosas daquela época, que você fala, cara, aquele cara, aquele outro cara, um monte de gente mesmo no filme, assim, e isso acaba dando um contexto histórico muito importante e interessante para o filme, né? Tanto o peso dos atores quanto o peso histórico dos personagens históricos que estão enfiados ali no filme. E o Nolan consegue, na minha modesta opinião, aqui um dos filmes mais equilibrados, tanto na parte expositiva, na parte de contar a história e na parte técnica. É uma parte que consegue ser incrível em todos os filmes do Nolan, né? Então, nenhum filme do Nolan tecnicamente é ruim, mas às vezes ele é expositivo demais.
ou às vezes ele é desequilibrado, o tom dá uma desandada no meio. Porém aqui, cara, ele consegue, na minha modesta opinião, um dos melhores trabalhos da sua carreira, se não for o melhor. Aí eu deixo pra vocês julgarem qual o melhor trabalho na carreira do Christopher Nolan, mas ele cria aqui uma tensão, assim, de uma coisa que já existiu, que a gente já passou por isso, tá ligado? E ele cria dicotomia de sentimentos em, tipo, de comemoração da bomba nuclear funcionar e ao mesmo tempo do perigo que ela representa e de quando ela é oficialmente jogada em um lugar, do fim da guerra para alguns e de milhares de mortos para outros, e a percepção da criação do mal que eles causaram também para a humanidade. Olha que absurdo. É um filmaço, cara. É um filmaço e o Nolan consegue equilibrar esses sentimentos muito bem. E olha que eu não sou o maior fã do Christopher Nolan. Eu gosto do trabalho dele, mas eu não sou o maior fã do Christopher Nolan. E é por tudo isso que é 5 estrelas. Não tem nem o que falar nesse sentido. Se ligou? É um filme longo, isso pode cansar muita gente, mas assim, se você aproveitar a história desse filme, se você engajar, é um filmaço. Filmaço mesmo. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou do filme? O que você achou da minha crítica? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos ou em algum outro que você não tenha visto, como a crítica de Barbie, Missão Impossível, trailers, react de trailer que a gente traz aqui no canal. A gente se vê daqui a pouquinho. Beijos na bunda. Até a próxima e tchau, tchau.